Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre autorregulação e corregulação. Esse é o terceiro vídeo de 5 vídeos sobre o ciclo negativo do livro Amor Seguro, da Julie Menano. Se você chegou aqui agora, está começando por aqui, a minha sugestão é que você pause esse vídeo, salve em assistir mais tarde e clica no vídeo aqui na tela, aviso, que é o primeiro vídeo de uma série de vídeos deste livro Amor Seguro, da Julie Menano. Assim, você vai conseguir pegar ali o fio da meada, porque a Julie Menano ela tem uma base teórica nesse livro, que é o apego, os estilos de apego, pela perspectiva do John Bowlby e pela terapia focada nas emoções. Se você pega aqui no meio, pode ser que você fique perdido, perdida. Então, eu sugiro que você comece desde o início, tá bem? Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista em individuação. Eu atendo adolescentes e adultos sobreviventes de relações tóxicas e especialista na terapia breve do resgate da criança interior. Se você já está acompanhando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é o assunto que eu mais gosto de falar, porque autorregulação e corregulação é uma base muito importante na recuperação de sobreviventes, que é o meu público. E aí a Julie Menano, nesse momento, ela vai trazer aqui para a gente essas duas perspectivas que, em geral, elas se complementam quando a gente está falando de relação amorosa, relação de casais. Maravilha. Então, como é que a gente começa aqui? Então, a primeira coisa é que corregulação é o que acontece quando uma parte do casal oferece apoiando a outra pessoa que está muito perdida ali nas suas emoções, e isso ajuda essa pessoa a se sentir segura e calma. E quando a gente está falando de autorregulação, pela perspectiva aqui dessa série de vídeos do ciclo negativo, essa é uma ferramenta, uma das imprescindíveis para interromper o ciclo negativo e fazer uma coisa nova. Lembra o que a Julie Menano falou para a gente nos outros vídeos? Ela fala, vamos fazer uma anatomia do seu ciclo negativo, conheça como é que você se comporta quando você fica engatilhado. Depois disso, como interromper. E esse é um dos pontos quando a gente está falando de autorregulação e a corregulação. Bem, a autorregulação só quando eu consigo me acalmar, me sentir segura através de alguns exercícios, de algumas formas. Por que eu estou falando assim? Porque você vai descobrir o que te autorregula. Tem gente que vai conseguir se autorregular. Então, eu estou aqui numa desorganização emocional, estou perdida aqui no meu ciclo negativo, fui engatilhada, estou com várias sensações corporais, posso estar com batimento cardíaco acelerado, com a respiração acelerada, sentindo alguns pontos do meu corpo mais tensos, principalmente garganta, peito, talvez as mãos. E aí, para eu voltar para um lugar de organização emocional e conseguir respirar no meu ritmo, baixar os batimentos cardíacos, tem gente que, por exemplo, vai pegar um cubo de gelo e segurar nas mãos por alguns segundos e vai voltar. Tem gente que precisa pisar no chão, grama, areia, terra. Tem gente que precisa lavar o rosto e vai sentir que voltou. Tem gente que só de começar a prestar atenção na própria respiração e começar a repetir para si mesmo, tá tudo bem, eu estou seguro, eu estou segura, a pessoa já sente que entrou no eixo. Se autorregular não significa resolver a questão que te desorganizou emocionalmente, mas é você se sentir organizada emocionalmente, que
pela neurociência, o que ela vai dizer para a gente? Que na hora que a gente está engatilhado, o nosso córtex pré-frontal, que é responsável por um monte de coisas, mas no momento ali de uma situação estressante, é ele que vai trazer uma lógica, uma racionalidade, peraí, vamos com calma. Se ele desliga, o sistema límbico fica operando a gente, que é as emoções. Eu estou ali muito envolvida pelas minhas emoções, e quem está na direção da minha vida são as emoções. E, em geral, o jeito que a gente reage, porque a gente está numa situação luta, fuga ou fingindo de morto, que é o freezing, não tem como isso dar bom, né, gente? No caso. Então, eu preciso me autorregular para ligar o meu córtex e eu minimamente saber, eu preciso parar essa conversa agora. Eu preciso dizer para essa pessoa que eu não consigo conversar agora, que eu preciso de 5 minutos, que eu preciso de algumas horas. Você é que vai sentir. Mas para você ter esse posicionamento, você precisa se autorregular. Maravilha? Então, e aí a corregulação, eu estou ali em uma situação onde tem mais uma pessoa envolvida, as duas pessoas se desorganizaram emocionalmente, ou uma delas. Então, eu me autorregulo, e aí eu tenho condições de oferecer calma e segurança e consolo para esta pessoa que está desregulada emocionalmente, desorganizada emocionalmente. Vocês vão entender que isso é imprescindível. As duas pessoas precisam saber como se autorregular para alternar nesse lugar da corregulação. Porque, como em qualquer relação, se só um lado trabalha, se só um lado dá o primeiro passo para interromper um ciclo negativo, para fazer alguma coisa diferente, né? Lembra que a Julie Menano trouxe isso para a gente? Tem um desafio muito grande sobre interromper o ciclo negativo, porque o ciclo negativo está automatizado, certo? Eu tenho as minhas bagagens lá da infância, quando alguém fala, olha, faz alguma coisa que eu entendo que é algo que vai nos separar, está me informando sobre rejeição, sobre abandono, a minha resposta é uma resposta que eu já tenho desde a minha infância. Então, isso é muito rápido, eu não preciso pensar nisso, só vem, certo? E é por isso que, em geral, os ciclos negativos eles são um grande problema, porque é uma musculatura muito desenvolvida. Quando a gente está falando de dar um passo diferente, só o fato de ser diferente para o corpo já é assustador. Como é que eu vou fazer isso? O que vai acontecer comigo a hora que eu der esse passo? Julie Menano também já falou isso para a gente aqui no vídeo. No vídeo é ótimo, né? No livro. Que eu corro um risco muito grande quando eu dou um passo diferente, porque a outra pessoa ela pode não corresponder ao que eu estou propondo, que é, por exemplo, dizer, vamos parar essa conversa aqui, eu acho que a gente precisa de um tempo, estou sentindo que você está aumentando a voz, eu estou aumentando a voz, e pode ser que a outra pessoa aumente ainda mais e não tope essa sua proposta. E aí você pode entrar em contato com rejeição, com abandono, com vergonha. Então, dar esse primeiro passo diferente, ele requer, não é só coragem, eu tenho um pouco de dificuldade com isso, porque dá uma impressão que se você tiver boa vontade, eu inclusive tenho um vídeo aqui sobre não adianta ter boa vontade. Deixa eu até colocar aqui que eu vou compartilhar aqui na tela, vou deixar ele disponível. Sim, é importante você, por exemplo, ler esse livro, enfim, ou ouvir esse vídeo e experimentar uma coisa nova, já que você deseja ter relações saudáveis, mais leves, enfim. Mas, se você não conhece o mecanismo de corpo, de cérebro que está envolvido nessa dinâmica aqui, e que ela não começou ontem, ela existe há muito tempo, se você fica nesse lugar, não, se eu tiver coragem, dá certo. Ah, tá vendo? Não deu certo porque eu não tive coragem o suficiente. Não é sobre isso, meu Brasil.
A informação é importante, mas tem outra coisa que é muito importante, que é experimentar. Põe em prática, põe em prática. E provavelmente a primeira vez que você fizer isso vai ser muito esquisito. Vai ser esquisito para você, vai ser esquisito para o outro. Mas o importante é ter em mente que você está aprendendo algo e que sai meio desengonçado no início, mas é com a prática que você vai ficar melhor. Aí tem uma nova musculatura sendo desenvolvida para aí sim isso se tornar automatizado. A neurociência explica isso lindamente. Pesquise sobre isso, como é que você começa um novo comportamento e como, inclusive, tem uma migração no cérebro de localização, que aí é o momento que vai ficar automatizado. Mas até ficar automatizado, ele está em uma outra parte do cérebro em que você, sim, tem que repetir. Repete, repete. Maravilha? Então, eu vou dar um exemplo aqui de corregulação, porque eu acho que essa é uma das coisas muito legais que a Julie Menano faz nesse livro, que é trazer alguns exemplos, especialmente porque você que está assistindo pode não entender nada do que eu estou falando aqui, o que é isso, de apego, de corregulação, que história é essa. Então, os exemplos podem trazer um pouco mais de proximidade para você da sua realidade. Então, ela vai dar um exemplo aqui da Vívia e da Nala, que elas estão no meio de um ciclo negativo e que tem a ver com a organização do casamento delas. E a Lívia diz para a Nala que ela está sendo egoísta. E ao invés de retrucar com não, você que está sendo egoísta, como quer Nala, ela para por um momento, respira fundo, spoiler, autorregulação. Ela já descobriu que quando ela respira fundo, ela liga o córtex pré-frontal dela. Ela está se autorregulando. E ela diz para ela mesma, tá, é isso. Esse é o ciclo negativo que quer nos separar. Nossos modos de apego foram acionados, nenhuma de nós está se comportando da melhor maneira, por isso eu vou tomar a iniciativa de fazer algo diferente dessa vez. Então, ela estende a mão para a Vívia, olha nos seus olhos e diz, ei, eu te amo. Vamos respirar juntas algumas vezes. Isso é difícil. Estou bem aqui. Aqui, nesse exemplo, já dá para ver as duas coisas acontecendo. Uma parte da parceria amorosa se autorregulou, respirou fundo, teve esse diálogo interno. Opa, estamos no ciclo negativo. Por isso que a anatomia do ciclo negativo é tão importante, porque ela é personalizada, né, Brasil? Igual cartão de crédito. É intransferível. Então, personalizado e intransferível. Então, você vai precisar conhecer como é que você funciona, certo? E aí ela respira fundo, se autorregulou. Então, ela se autorregulou ali com o diálogo interno, respirando fundo, e aí ela dá esse passo corajoso de dizer para essa parceria amorosa, cara, eu estou aqui com você. Eu sei que está difícil esse momento. Vamos respirar juntas, certo? Então, aqui a gente já vê um exemplo de autorregulação e corregulação. E aí a notícia é que não tem como corregular o outro se você não estiver autorregulado e vice-versa. Inclusive, a Julie Menano vai falar sobre uma estratégia aqui que algumas pessoas acham que é corregulação, só que não. Tá? Bem interessante isso que ela trouxe. Então, uma outra maneira de corregulação é validar o que a outra pessoa está dizendo ou fazendo. Um exemplo. Acho que o que você está dizendo e que sente que suas necessidades não estão sendo atendidas. Eu te entendo. Ninguém gosta de sentir isso. Como posso te ajudar a saber que suas necessidades importam para que voltemos a nos sentir conectadas e abordarmos a situação como uma equipe? Nessa situação, a Vívia estava lutando para ser vista, quando ela fala, você está sendo egoísta, certo? Quando alguém minimamente diz isso, o que está por trás
disso se a gente não está falando de relacionamento abusivo. Por isso que é importante você assistir lá o aviso. Se já esqueceu, volta lá no aviso, lê de novo para você entender para quem é esse livro e para quem não é esse livro. Maravilha? Quando ela diz, você está sendo egoísta, o que está por trás daí? Eu não estou incluída. Eu quero me sentir incluída. Pertencimento. Ela está entrando em contato com a ferida de rejeição, de abandono. Certo? E aí, ter essa corregulação que é, beleza, estou entendendo que chegou, não está legal alguma coisa aqui para você, né? Tem alguma coisa que você precisa que não está rolando. E eu estou aqui para te escutar, porque você é importante para mim. Eu quero que a gente faça isso juntas como um time. A Julie Menando vai trazer isso o tempo todo no livro. Precisamos atuar como um time, a gente atua junto. Lembra o que ela fala? O inimigo não é o outro, o inimigo é o ciclo negativo. Certo? Então, também essa é uma outra forma de autorregular, que é validando o que a pessoa está sentindo. E aí... mas não faz nenhum sentido isso. Não faz sentido na sua cabeça que está ouvindo isso. Mas para a pessoa que está falando, ela tem certeza que faz todo sentido do mundo. Porque ela já está desregulada, está bagunçada. Então, quando você valida e demonstra interesse, me conta, como é que você chegou nisso? O que está passando aí dentro de você? O que rolou aqui que te pareceu que só eu estou fazendo as coisas e você não está sendo incluída? É isso que você está me contando? A pergunta é isso, é muito importante também. Isso não tem a ver com o livro, tem a ver com as coisas que eu estudo, enfim, de comunicação não violenta e tal. Outra coisa importante que eu quero destacar aqui, talvez para algumas pessoas que ouçam esse exemplo, até porque como ele é um exemplo que não foi o que aconteceu com esse casal, fica uma frase assim meio bonitinha, né? Tem que falar as palavras necessidades e nananã. Não é sobre isso, tá? Aqui, eu imagino que para a Julie Menando trazer esse exemplo de autorregulação através da validação, ela traz um texto um pouco mais organizado, digamos assim, sem gírias, tal. Por isso que eu trouxe um exemplo dessa coisa. E aí, o que está rolando? Acho que não chegou bem alguma coisa para você. Porque, na real, quando a gente está conversando com a outra pessoa e está numa situação de corregulação, não vem essas palavras bonitinhas. Eu não quero que você fique pensando que para você conseguir corregular alguém ou alguém corregular você numa situação de ciclo negativo, tem que falar de necessidades e sentimentos e emoções. Não é assim, tá? Se você faz isso naturalmente ou treinou bastante e está aí nesse lugar, massa. Mas esta não é a ideia, porque senão fica uma coisa parecendo impossível de ser feita, tá? Ou não que tem que fazer desse jeito, senão não dá certo. Não é sobre isso. Vai acompanhando que eu vou trazer mais exemplos e acho que isso vai te ajudar. E aí você deve estar pensando que tudo isso parece bom demais para ser verdade. Seu monólogo interno, no momento, talvez seja. Isso é ótimo para Vivian e Anala. Mas a pessoa com quem me relaciono tenta me corregular, dizendo para eu não me preocupar. Isso aqui é ouro, Brasil. Fica aqui comigo. Ou me dando um abraço que mais parece uma tentativa de mudar de assunto. Quem nunca, né? Esses comportamentos, no entanto, não são uma forma de corregulação, mas tentativa de acalmar os ânimos, e há uma diferença aí. Muito importante isso aqui. Quando a gente está falando de autorregulação, de corregulação, como a Julie Menando está trazendo aqui, sobre cada vez mais eu conheço sobre ciclos negativos, quais são os meus estilos de apego, quais são os estilos de apego da pessoa com quem eu me relaciono. Minimamente, eu já consegui mapear como é que é o ciclo negativo dessa pessoa com quem eu me relaciono. Então, quando a Julie Menando traz, eu me autorregulo e eu dou esse passo para oferecer uma corregulação para a minha parceria amorosa, porque eu quero interromper esse ciclo negativo, porque nós somos um time, e nesse momento do jogo, ela não está conseguindo se manter no jogo, eu chamo essa pessoa para voltar para esse jogo, para essa dança.
E aí eu tenho a validação, eu vou até essa pessoa e digo, eu estou vendo você, eu estou vendo que está difícil estar aí onde você está, eu quero te escutar, eu quero você perto. Quando eu estou aqui sem me autorregular, de saco cheio, não quero lidar mais com isso de novo, não aguento mais esse tipo de discussão, e eu dou um abraço e falo, não, deixa para lá, não, que isso, não, peraí, vamos comer um negócio aqui, vamos... Isso aí é cala a boca. Claro que muitas vezes inconsciente. Então, essa pessoa que está abraçando, que está tentando acalmar os ânimos, ela não está autorregulada, tudo indica que não. Ela está tentando, de um jeito muito bagunçado emocionalmente, fazer a outra pessoa parar. Né? Então, isso não é corregulação. Quando a pessoa diz, vamos mudar de assunto, deixa para lá, depois a gente fala sobre isso. Isso desconecta, né? Porque a pessoa que vai recebendo isso, ela vai sacando, essa pessoa não está a fim de conversar. Essa pessoa não quer me escutar. Ela está sem paciência. Certo? Tararã. Então, já falei. E aí a Julie Menano traz que a esperança dela é que durante um ciclo negativo, pelo menos uma parte seja capaz de dar um passo atrás e se acalmar e estender a bandeira branca. É difícil ter um relacionamento próspero se apenas uma pessoa se responsabiliza pela corregulação. Foi o que eu falei no início desse vídeo. Bem, se estamos falando de um time, isso precisa ser alternado. A gente vai fazer a continha, agora sou eu, depois é você. Não é assim, né, Brasil? Mas precisa, sim, ter reciprocidade nesse processo. Porque se só um lado fizer, isso não é time, isso não é relação, isso é uma pessoa só remando esse barco, que precisa de duas pessoas remarem para sair do lugar e ir para um outro lugar. Maravilha. Então, aqui ela vai falar dessa necessidade de autorregular para corregular. E aí eu vou trazer mais um exemplo que ela traz aqui. Então, ela está falando de novo desse exemplo da Nala e da Vívia. Então, no exemplo anterior, a Nala parou por um momento, respirou fundo e se acalmou. Ela se autorregulou, já falei isso. Depois, foi capaz de transmitir a sua energia calibrada para a Vívia. A autorregulação começa com autoconsciência. Então, claro, eu conheço, já mapeei meus ciclos negativos, sei como funciona, consigo dizer, estou em ciclo negativo. Como é que é antes de não mapear o ciclo negativo? Eu nem penso. É claro que eu sei o que está acontecendo aqui, eu tenho que brigar para isso acabar. Ou eu me fecho e saio de cena, literalmente ou metaforicamente. Quando eu conheço o meu ciclo negativo, aprendo a me autorregular, aí sim eu consigo me dar conta. Nossa, estou no ciclo negativo. Percebe a diferença? Autorregulação começa com autoconsciência, olha para dentro de si, demonstre curiosidade. Isso também é uma coisa que a Julie Menano vai trazendo ao longo do livro, que é você ter um diálogo interno com você, que é, o que eu estou sentindo? Aonde? O que está acontecendo aqui comigo? E aí, ela diz assim, olhe para dentro de si, demonstre curiosidade, se pergunte, o que está acontecendo comigo agora? Talvez a resposta seja, estou ouvindo que a culpa é toda minha e isso dói. Eu sinto um aperto no peito, que significa que um gatilho foi acionado. Ou, aí vem o medo do abandono. Ou, tenho medo de que ela me veja como estúpida e problemática. Então, esse é um exercício muito potente. Eu vejo muito isso em consultório. Como que as pessoas vão cada vez aprendendo a se perguntar, a voltar para si, ir para o corpo, o que está rolando aqui, e só de fazer isso já é uma maneira de você ligar o seu córtex pré-frontal. Isso também é autorregulação. Que sim, é bom combinar com exercício de respiração, por exemplo, às vezes caminhar um pouco, porque isso ajuda a se autorregular.
E aí, qual que é o lance aqui? Isso é uma outra coisa que eu também falo muito em consultório. Eu vou ler o exercício de autorregulação, vou guardar na memória e quando tiver o ciclo negativo, eu vou fazer isso? Não. Por quê? Porque a chance de, na hora que o bicho pega, o que sai primeiro é o que você já faz há muito tempo, que é o ciclo negativo, é enorme. E não é porque você tem boa vontade ou má vontade, simplesmente sai. Situação de estresse, luta e fuga. A gente tem uma parte muito sofisticada do nosso cérebro que está num corpo, numa genética muito ligado ainda lá à galera das cavernas, aos caçadores-coletores. Ok? É como se fosse um motor de Ferrari, de um Porsche, num Fusca. E aí, qual que é a resposta? A resposta é bagunçada. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso treinar exercícios de autorregulação com nível de treta baixo, para ir fazendo tantas vezes isso, que quando chega um nível de treta 10, eu consiga sacar esse exercício e usar. Opa, entrei no ciclo negativo, respira. O que eu estou sentindo? Aonde? Só de começar a fazer isso, a coisa já vai baixar. E aí a Júlia Menano traz um exemplo que eu estou com vontade de atirar um prato na parede, mas se eu já venho fazendo exercício de autorregulação, talvez eu vou querer atirar o pano de prato, que já é bem melhor. Isso é outra coisa que ela vai contar aqui para a gente, né? Os pequenos passos, ou baby steps, que eu tenho que falar de um determinado jeito para mostrar que eu entendi esse negócio de autorregulação e corregulação, interromper ciclo negativo. Não. Você dá o primeiro passo, que é lendo, ouvindo, se informando, colocando em prática exercícios antes de acontecer a treta. Na hora da treta, você faz alguns experimentos e começa a medir onde você estava e o que você conseguiu fazer. Se o que você conseguiu fazer foi pensar, eu estou no ciclo negativo. Que vontade de dizer para essa pessoa, vamos respirar? Ou, eu preciso respirar. E às vezes eu não consegui fazer isso. Beleza. Isso já foi um progresso na sua linha do tempo. Porque antes você nem pensava e nem sabia o que era ciclo negativo. Só de na hora do ciclo negativo você conseguir pensar, isso já é um progresso. Ok? Só não pode parar aí e precisa continuar e experimentar. Mas é importante que a comparação seja você do passado e não o que está sendo trazido no livro ou que você viu em algum lugar. Ok? Bem, aí ela vai falar que tem muitas formas de se autorregular. A primeira delas que ela traz aqui é esse lugar de investigação do corpo, que ela traz ao longo de todo o livro. Tem um exercício que ela traz aqui, que é do Mindfulness, que é o 5, 4, 3, 2, 1. Então, o que eu consigo ver, o que eu posso ouvir, que gosto eu sinto, que cheiro isso tem, o que percebo através da pele. E esse exercício do 5, 4, 3, 2, 1, você pode fazer de diversas formas. Então, por exemplo, um que eu desenvolvi e adaptei desse, que é do Mindfulness, que é estar num ambiente, a hora que eu percebo que eu estou desregulado emocionalmente, eu começo a fazer um combinado comigo que é assim, descreva 5 coisas aqui que tem a cor branca. E aí eu vou falando, a porta, a tomada, a folha do caderno, nananã, e vou fazendo isso. Mas você pode fazer isso com cheiro, você pode misturar todos os sentidos, né? Ela fala, mergulhe nos seus sentidos e vai experimentando. Tá? E provavelmente, se você clicar aí no Google, no YouTube, e procurar exercício de autorregulação, vai ter uma penca deles e o lance é você colocar em prática. Tá certo? Antes de ter a treta e não achar que você vai lembrar isso durante a treta. Se você lembrar, que maravilha, mas não é o que se espera que aconteça, porque a gente precisa de treinar. A outra coisa é validar o que você está sentindo. Então, se o que vem na sua cabeça é, olha o que eu estou fazendo de novo, que absurdo, é começar a fazer com você. Nossa, como isso me pega, né? Olha
que eu estou pensando? Gente, como isso está difícil para mim. Poxa, não é fácil estar nesse lugar, está doendo. Isso é uma forma de você fazer autovalidação ao invés de começar a se julgar, porque daí você sente vergonha, você quer desistir, começa a entrar numa situação de auto-humilhação, enfim, isso não ajuda em nada nesse processo de interromper ciclo negativo e construir uma nova forma de se relacionar com você mesmo e com a outra pessoa. Certo? Essa pergunta que tem no livro é ótima. Mas e se meus sentimentos forem irracionais? E aí a Julie Menando vai trazer, então, a verdade é que todos os sentimentos são racionais simplesmente porque eles existem, estão acontecendo. Você está sentindo? Ponto. Ah, mas não... É o que eu estou sentindo? É o que eu estou sentindo. Eu gostaria de sentir outra coisa? Eu gostaria, mas no caso não é, então é o que eu estou sentindo. E parece uma besteira falar isso, né? Mas quando começa esse exercício de autovalidação, você está treinando uma musculatura que não é mais ficar sentindo vergonha ou reprimir o que você está sentindo e fingindo que você está sentindo outra coisa. Tá? Já falei o melhor momento para trabalhar os exercícios de autorregulação, prestando atenção em pequenos gatilhos. Isso eu não falei. Você pode fazer o exercício de autorregulação sem estar sentindo nada. Uma rotina toda manhã, tarde, noite, antes de dormir, sei lá. Mas você também pode começar a prestar atenção em coisas que te irritam. Isso é uma coisa muito comum em consultório, quando eu começo a trabalhar essa coisa do exercício de autorregulação e as pessoas vão se dando conta assim, meu Deus, como um monte de coisa me irrita mais do que eu tinha prestado atenção antes, quando ela começa o exercício de autorregulação. Então, você pode também sacar o seu exercício de autorregulação, experimentar, com pequeníssimas coisas. Eu brinco sempre com bater o mindinho do pé no sofá, que é uma coisa, né? Só quem passou sabe. Faz o exercício de autorregulação, tá? E isso vai criando uma musculatura para os momentos de treta nível 10. E ela também traz aqui uma sugestão de respiração quadrada, que é você inspirar em 4 tempos, que são 4 segundos, segura 4, libera em 4 e fica 4 segundos. Vai exercitando fazer esse tipo de respiração. Ai, não consigo, foi 3, foi 2, foi 1. Beleza, lembra, você está aprendendo, você nunca tinha feito isso antes, nem pensava na respiração. É treino. Maravilha? E aí, me conta, você já faz exercício de autorregulação? Talvez você até já faça e nem sabe que o nome é autorregulação no caso. Me conta aqui que eu vou gostar de saber, inclusive pode ajudar outras pessoas que querem fazer exercícios de autorregulação para, inclusive, poder oferecer corregulação para a parceria amorosa e também para outras pessoas que se relacionam, não necessariamente. Ok? Bem, se você é novo, se você é nova aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Deixa o seu comentário, compartilha com alguém que pode se beneficiar disso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.